Uma vez preparada a unha, vamos então começar com a construção com o acrílico, que vai exigir colocar então um molde que vamos rasgar aqui no picotado e vamos colocar por baixo da unha para depois fazermos toda a unha com extensão em acrílico. Portanto, vamos colocar o molde por baixo da pontinha da unha, colá-lo bem na lateral do dedo, ajustá-lo bem na pontinha da unha e depois então colá-lo a si próprio, fazendo aqui a curvatura da ponta da unha. Claro que podem naturalmente colocar acrílico também completamente sobre a unha natural da pessoa, sem fazer extensão, os princípios são os mesmos do gel. Neste caso, para modelar o acrílico, vamos utilizar o molde para verem melhor como é que fazem esta modelagem, criando comprimento adicional na unha. Como tal, também é importante que a unha tenha base para se poder fazer a aplicação deste molde, naturalmente. Uma unha excessivamente roída não vai permitir isto. O primeiro aspecto é colocar o primer e vamos colocar o primer molhando a superfície da unha, não molhando a cutícula nem a pele à volta. O primer vai permitir a adesão do acrílico a 100% e, portanto, fazemos o umedecer ligeiro da unha para molhá-la para depois receber então o acrílico. Após a aplicação do primer, limpamos o pincel utilizando uma compressa e o líquido de limpeza de pincéis para tirar o excesso de primer da ponta do pincel antes de avançarmos para a aplicação da construção em acrílico. Estando a unha com o primer aplicado, vamos então agora proceder a preparar a mesa para podermos fazer o trabalho com a construção em acrílico. Precisamos do copinho para o líquido do acrílico, precisamos do líquido do acrílico, vamos colocar um pouquinho de líquido aqui dentro do copinho, assim meio é mais que suficiente, talvez não seja preciso tanto para as unhas todas que vão trabalhar. Por favor, trabalhem com máscara, este produto tem um cheiro extremamente intenso e o espaço tem que ser muito bem ventilado, também, portanto, para protegerem os vossos pulmões e também, naturalmente, a cliente para não inalar este odor do próprio líquido. Vamos utilizar, neste caso, o acrílico pó transparente, porque vamos fazer toda a construção da unha em acrílico transparente. Vamos então começar por mergulhar o pincel num pouco do líquido acrílico, portanto, a pontinha do pincel mergulhamos no líquido e depois colocamos o pincel no pó e o pó vai colar, agarrar na pontinha do pincel. E depois vamos passar esta substância para cima da unha e vamos com o pincel levemente modelando, pressionando sobre a unha e esta pasta vai começar a deslizar, a montar-se em cima da unha. Com o pincel, com leves batimentos, vamos suavemente modelando o acrílico sobre a unha e ele vai secar ao ar. Esta capinha de gel, que agora no fundo é um gel, começa a secar e a ficar mais rijo. Vamos adicionar mais líquido e mais pó e vamos gradualmente distribuindo o acrílico pela unha toda, até termos a unha toda preenchida com o acrílico. Fazemos toda a extensão em acrílico e modelamos o acrílico também sobre a unha natural toda. Os cuidados a ter nesta aplicação são os mesmos que o gel. Não encostar o acrílico na pele. É extremamente prejudicial porque vai agredir a pele e vai descolar completamente, porque a pele tem gordura. Portanto, fazem uma aplicação muito cuidadosa, chegando próximo, digamos assim, da pele lateral, mas nunca encostando, e também nunca encostando à cutícula. Deixam à vontade 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 de distância para ele nunca ficar agarrado à pele, porque senão vai magoar gravemente, porque depois vão ter que limar para ajustar o acrílico e vai criar irritação na pele e pode provocar reação alérgica inclusive.
Sempre que sentirem que estão a ter mais dificuldade em modelar o acrílico, pode ser necessário molhar um bocadinho mais o pincel para conseguirem que a massa ou o gel, digamos assim, de acrílico fique um bocadinho mais maleável e que vocês o consigam modelar mais facilmente. Comecem a aplicação do acrílico sempre mais do meio da unha para a ponta primeiro e depois gradualmente sobrem mais junto à zona da cutícula, sempre sem tocar naturalmente. Muita atenção quando estão a fazer a extensão e estão a recorrer ao uso do molde, que façam um bom reforço na zona de transição, ou seja, onde a unha transita da unha natural para o molde, portanto, para não haver quebras do acrílico ali naquela zona suspensa. Muita atenção para não encostar o acrílico à cutícula, à medida que vão modelando e preenchendo sobre a superfície da unha mais junto à cutícula. Portanto, este trabalho tem que ser feito com muito controle, muito cuidado e muito rigor. Está bem? Portanto, tem que ser movimentos delicados, uma modelagem suave e, portanto, um trabalho muito artístico em termos até de escultura da unha, verdadeiramente. Tentem corrigir ao máximo quaisquer imperfeições por modelar a unha com suavidade, preenchendo buracos ou falhas, para que depois a limagem que terão que fazer não seja muito demorada. Já o vai ser um pouquinho mais em comparação com o gel, porque o gel é autonivelador, o acrílico não o é, claramente. Mas se corrigirem, se delicadamente preencherem todas as falhas, vão ter menos imperfeições para limar e a unha vai ficar mais bem modelada, digamos assim, com mais perfeição. Daí recomendarmos que tenham conhecimentos de trabalho do gel antes de avançarem para uma aprendizagem do acrílico, porque é consideravelmente mais difícil e se começaram pelo gel e já têm algumas noções, vão ter mais delicadeza neste trabalho de escultura. O acrílico seca ao ar e, portanto, vamos deixar alguns minutos para o acrílico endurecer totalmente antes de podermos retirar o molde e podermos fazer o trabalho de limagem e modelagem da unha. Após cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, o acrílico já deverá estar seco e podemos confirmar isso por levemente pressionar sobre o acrílico para verificar se ele está literalmente seco e rijo. Para depois então fazermos a remoção do molde para podermos avançar para a etapa seguinte da limagem da unha.